Olá, olá, muito boa noite. A quem vai chegando por aí já, obrigado pela presença desde já. Daqui a pouquinho estaremos começando a transmissão com as outras convidadas. Me dê um retorno aí se vocês puderem, se vocês estão ouvindo bem, se o som está chegando legal para vocês. Olá, boa noite. Boa noite! Olá! Deixa eu ajeitar aqui. Estou convidando aqui as outras meninas para a gente poder começar o nosso bate-papo. Tá joia? Deixa eu ajeitar aqui. Tá me vendo, né? Então, assim, Bom, boa noite para todos. olá, Gisele, boa noite. Boa noite. Estou aqui tentando me ajeitar aqui com o Pedro no colo, dormindo. Boa noite, Gisele. Boa Prazer, noite. viu? Prazer conhecê-la. Igualmente. Tudo bem por aí? Tudo bem? Tudo calor por Bom, aqui. muito aqui também. Estava trabalhando até agora. Caô, cansaço. Mais um dia vencido. Vamos ver se a Ana entra. Oi, Ana. Pronto, já estamos todas, sejam todas muito bem-vindas. Obrigada aí por ter atendido esse convite de participação. A todos que já estão aqui conosco, eu quero agradecer muito já a presença de vocês. É muito bom estar com vocês aqui nessa noite, falando um pouquinho sobre saúde mental, um tema que tem sido muito abordado nesses últimos dias, né, no Janeiro Branco, e a gente vai falar um pouco a respeito disso também. Como isso é importante para a gente, porque saúde mental importa para todos nós, né? Quando a nossa cabeça não está bem, o nosso corpo ele também não está bem. E isso faz com que a gente até adoeça no físico por conta da nossa mente não estar bem. Mas, obrigada às meninas, obrigada a quem está participando, né? Desde já, eu gostaria de falar um pouco a respeito do Janeiro Branco. Né? O Janeiro Branco, por que janeiro, primeiro? Janeiro, escolhido como um mês para ser o mês de referência de saúde mental, justamente por ser um mês de começo de ano, um mês de muita expectativa também do que vai acontecer com o novo ano que está se abrindo por aí. E a gente olha muitas pessoas que no final de ano faz aquela velha listinha de promessas e não cumpre, a maioria das vezes a gente não cumpre, né? Isso causa uma expectativa, gera às vezes até mesmo uma frustração por conta do não cumprimento dessas promessas. Mas no janeiro, a gente tem aqui uma página em branco, um livro em branco, uma tela branca, que pode ser escrita uma nova história, né? E essa nova história pode ter um final diferente do que os outros anos que a gente tem vivido, né? Se nos anos anteriores a gente não conseguiu cumprir aquilo que foi prometido, mas a gente tem aí um ano inteiro pela frente que pode sim ser diferente, podemos fazer diferente. Por isso que o janeiro também é um mês de referência em saúde mental, né? Foi criada essa campanha do Janeiro Branco para iniciarmos o ano lembrando que cuidar da mente é cuidar da vida, né? Cuidar da mente é cuidar da saúde do corpo também.
E isso é importante para a gente. A campanha Janeiro Branco, ela chama a nossa atenção para esse cuidado, para essa atenção maior de saúde mental, assim como outras campanhas em outros meses, que chamam a atenção da gente de cuidados com câncer, por exemplo, câncer de útero, câncer de mama, né? Mas que no janeiro a gente chama atenção para essa questão da saúde mental. E nessa folha em branco, nós podemos escrever uma nova história. E por isso, eu quero falar um pouco com vocês a respeito de metas e objetivos. Como traçar metas e objetivos, o que é cada um, para que assim a gente consiga ter um mês, um ano diferente daquilo que a gente vem fazendo. Que ao invés de só traçar planos desordenadamente, que ao invés de só fazer aquela listinha de final de ano de promessas de fim de ano que já até vira memes na internet, né, que a gente não consegue cumprir a maioria das vezes, a gente consiga então levar adiante. Mas para a gente falar sobre metas e objetivos, então logo de cara a gente precisa saber o que são metas e o que são objetivos. Ainda existe uma confusão muito grande. Muitas pessoas ainda não conseguem dizer ao certo o que é um e o que é o outro, onde um começa e o outro termina. Mas vamos lá, uma pequena definição, para melhorar essa nossa compreensão sobre o que é cada um deles. Primeiro, objetivo. Objetivo, de forma básica, de forma geral, é o lugar onde nós queremos chegar, o alvo que nós queremos atingir. Os objetivos que nós temos é onde nós queremos chegar, ou seja, o que nós estamos tentando alcançar, o propósito que nós temos na vida. Isso são os nossos objetivos. E as metas por si são os passos que nós temos que seguir para cumprir esses objetivos, para alcançar esses objetivos. Então, se a gente pudesse desenhar aqui, nós teríamos um alvo, sendo o nosso objetivo, e uma escadinha, sendo as nossas metas. Só que para falar também de metas, a gente tem que falar de prazos. Por que é que muitas vezes nós não conseguimos cumprir aquela listinha de final de ano? Porque a gente só diz, ó, próximo ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou entrar na academia, eu vou fazer uma dieta, eu vou melhorar isso, eu vou mudar aquilo. Mas a gente não estabelece prazos. A gente só fala e não estabelece prazos. E acaba não saindo, não chegando nem a entrar em um papel, pior sair dele, né? Então, quando a gente fala de metas, a gente tem que falar de prazos. As metas, elas são temporais. Ela tem um tempo para serem alcançadas e precisa ser cumprido isso aí. Metas também são algo que a gente precisa saber medir, mensurar, ver o progresso e conseguir alcançar e dizer assim, não, eu consegui alcançar esse passo aqui, esse passo já está ali realizado, a gente já conseguiu, então vou passar para o próximo passo. Se eu não conseguir mensurar, se eu não conseguir medir, eu não consigo ver a minha evolução, né, nessa questão de metas. Então, dito isso, a gente precisa, então, agora falar um pouco a respeito de como traçar essas metas, esses objetivos, para a gente chegar em 2022, no final dele, com algo realmente produzido, né? Nós precisamos, então, pensar que para estabelecer aonde você quer chegar, que é o seu objetivo, você precisa primeiro fazer uma análise de onde você está. Ninguém que não sabe onde está não tem como chegar em algum outro lugar, né? Você está perdido, então você ainda não pode saber como se encontrar se você não sabe onde está. Para saber onde está, dá uma olhadinha para dentro de você. Veja o que você já fez, o que fez no ano passado, o que já fez até aqui na sua vida. Aquilo que você já conseguiu, né? E a partir daí você vai ter como saber, dizer, definir. Não, eu quero estar em tal lugar, diferente da posição que eu estou hoje. Então, você precisa fazer essa autoavaliação.
Olhe e veja onde você acertou, o que você já conseguiu até aqui e o que precisa melhorar. E é nesse que precisa melhorar que então a gente vem para o segundo passo. E no segundo passo, a gente tem que definir realmente os objetivos. Se eu já sei onde eu estou, agora eu vou saber onde eu quero chegar, quem eu quero ser, como eu gostaria de ser conhecido. E então é importante que você formalize o seu objetivo e deixe ali para que você possa lembrar desse objetivo. Lembra, tem uma frase que é muito dita que se você não souber por que está aqui, se você tentar parar, lembre do porquê você começou. E quando você anota, quando você tem isso em mãos, você consegue saber, então, o porquê. Qual foi a sua principal motivação para começar aquilo que você está tentando alcançar. E aí, a gente vem para o terceiro passo, que é o ponto a ser trabalhado, que são as suas metas. Aquilo que você precisa fazer para alcançar esses objetivos. Quando a gente fala em metas, eu já disse, a gente tem passos, né? Então, o que você precisa fazer é colocar em ordem mesmo. Se eu quero chegar no final do ano com 10 quilos a menos, então, eu vou ter que escalonar quantos quilos por mês, o que é que eu tenho que fazer, né? E assim por diante, o que você precisa para alcançar esse seu objetivo. Lembre que cada meta ela deve ter um prazo estabelecido e uma forma de avaliação, de medição, e você vai poder acompanhar essa sua evolução durante todo o processo. Quando nós estabelecemos metas, nós podemos também descobrir, e devemos descobrir, quais são as nossas habilidades, aquilo que a gente já sabe fazer, aquilo que a gente já possui de habilidade, e aquilo que a gente ainda vai precisar aprender para poder chegar a alcançar esse objetivo. É nesse momento do traçar as metas que a gente vai saber quais são as nossas habilidades, o que é que a gente tem, o que é que a gente precisa evoluir, onde é que a gente precisa evoluir e se desenvolver. Sabendo disso, é ir em frente, né? É buscar aquilo que a gente não tem conhecimento. Se a gente nunca fez algo, a gente não sabe como fazer, a gente vai buscar, vai procurar. Tem cursos, tem colegas que já sabem, que já estão aí numa carreira que a gente quer aí pleitear, talvez, que a gente pode estar também pedindo esses conselhos, mas mão na massa mesmo. Não esperar que as coisas somente aconteçam. No Janeiro Branco, a gente fala muito dessa questão de o que vai fazer também, justamente porque as pessoas começam nesse sentido de não saber, não ter uma definição, um foco, e acaba se perdendo no meio do caminho, e isso causa um descontrole na questão emocional, porque ela não sabe para onde vai, perde ali o seu foco, e isso faz com que as pessoas entrem numa questão também de ansiedade, de medo, entram numa questão de autossabotagem, muitas vezes, aqueles pensamentos, aquelas crenças que a gente tem que vão sabotando a gente e que a gente não vai conseguir. E aí a gente coloca isso de lado, vai deixando para depois, vai deixando para outro momento, vai colocando desculpas. E isso acaba que vai retardando esse nosso processo. A gente passa o ano e não consegue fazer aquilo que a gente planejou lá no início. Então, se for necessário, você pode sim ajustar o prazo, mas é importante que você não use esse ajuste de prazo como uma desculpa para procrastinar, né? Para sempre deixar para depois aquilo que você tem que cumprir. E também não evite dar desculpas a você mesmo. Evite aquela questão de estar se desculpando, estar inventando desculpas para coisas que muitas vezes a gente fica mesmo sem fazer. E uma dica importante é que deixe sempre todas essas coisas por escrito, em um lugar visível, para que todos os dias você vá lá, volte a esse espaço,
relembre aquilo que você está fazendo, por que você está correndo ali, para alcançar esse objetivo, quais são os seus objetivos. E também lembre de dar valor a cada conquista, a cada meta que você alcançou. Lembre de prestigiar mesmo as suas vitórias. Cada ponto que você conseguiu alcançar é um motivo de comemoração. É um motivo de você se alegrar, porque você saiu do estado que estava e já alcançou, já passou para um novo patamar. Então, janeiro é a sua página em branco, sonhe alto, mas faça acontecer, né? Não espere só também que as coisas venham até você, corra atrás, faça acontecer. Construa sua história de forma bem organizada e o sucesso também chegará. O sucesso ele bate na nossa porta, quando a gente corre atrás dele um pouquinho ali, bate na porta dele, ele chega de volta para a gente. É isso, para a gente não ser muito cansativo, né? Mas temos mais outras convidadas aqui, temos algumas amigas aqui, é um prazer enorme. Seguindo aqui nesse mesmo momento, eu gostaria de falar um pouquinho para a gente sobre a ansiedade, que é algo também bastante discutido no mês de janeiro. É algo que tem vindo à tona nesse mês e que a gente tem percebido que é uma questão séria na nossa sociedade e cada dia que passa está aumentando essa questão da ansiedade. A questão de Covid também está trazendo muito isso à tona. Então, fala um pouquinho aí para a gente, Egliane. Seja muito bem-vinda e obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês e conhecer todos que estão aqui agora conosco. Bom, as metas, elas realmente nos ajudam a alcançar um bem-estar, né, a construir uma qualidade de vida, mas pensar no futuro pode mesmo nos trazer ansiedade. Então, é importante cuidar, como a Claudiana está pedindo para a gente comentar agora. Porque, em algum nível, todos nós sentimos ansiedade. Né? Vocês que estão aqui conosco se sentem ansiosos em muitos momentos, né, da vida. A ansiedade ela é uma resposta natural do organismo quando percebe que tem uma ameaça, algo que precisa nos proteger, né? Uma preocupação para a gente se cuidar. Por exemplo, pode ser natural. Agora há pouco eu estava aqui vendo se a conexão estava ok para entrar com vocês, né? Se daria certo de todas entrarem e o que eu iria falar, natural. Mas essas minhas preocupações não me impediram de participar aqui com vocês, né? De entrar, de enfrentar este desafio. Agora, dependendo, a ansiedade ela pode sim nos paralisar. Ela pode me impedir de participar de uma atividade como essa, ou até de planejar a minha vida, como a Claudiana acabou de falar para a gente, o quanto é importante, né? Planejar e pensar no futuro. Essa ansiedade que nos paralisa, né? Essa ansiedade que não é natural, ela pode até mesmo desencadear crises do pânico, transtornos, fobias. E a ansiedade ela está na base da maioria dos transtornos mentais, realmente. Mas o que diferencia, né? Quando ela é uma resposta natural do nosso organismo para uma situação que a gente tem que estar pronto para reagir, para se defender, para cuidar, de quando ela já não é saudável, de quando ela se torna um transtorno. É a quantidade de sofrimento, a intensidade do sofrimento que ela traz para a nossa vida. Se ela chega a nos trazer prejuízos nas nossas atividades de rotina. Então, se eu não consigo trabalhar, estudar, enfim, aquelas atividades que eu preciso fazer, se eu não consigo, ou se eu faço, mas com muito sofrimento, me demanda muito gasto de energia, né? É um estresse, aí eu não estou saudável. Aí eu posso até desencadear sintomas como taquicardia, sudorese, né? Dor de cabeça, dor de barriga, falta de ar. Nesses casos, a gente precisa pedir ajuda, né?
faça terapia, vá realmente buscar um apoio, porque não está fazendo bem para a nossa saúde, né? Para a nossa saúde mental e para a nossa saúde futura, como a gente acabou de ver aí com a Claudiana, que a gente pode cuidar. Então, bom, se preciso pedir ajuda, mas melhor ainda é cuidar para não chegar a desencadear, né, esses transtornos, porque realmente a nossa sociedade atual, né, da modernidade, ela tem uma pressão muito grande sobre todos nós, e esse mundo moderno, ele provocou sim um aumento de ansiedade, né? Parece que está aí, junto com a pandemia que nós estamos vivendo, existe uma epidemia de ansiedade, né? Que a gente sente e vê muitos também sofrendo por isso. Então, existem, assim, sintomas que são construções mentais, e aí a gente pode cuidar, porque são construções dos nossos relacionamentos. Todos nós somos seres relacionais, não vivemos sozinhos, e como eu me relaciono, tanto com o outro, né, como comigo mesmo, com a minha ideia de trabalho, de dinheiro, de sucesso, como eu me relaciono com todas essas áreas da minha vida, né? Então, por exemplo, o sucesso. Como eu me relaciono com o sucesso, já que a gente estava falando de planejamento, de futuro e tudo mais. Para uma mulher, que nós estamos aqui entre mulheres, vem muito pelas mídias hoje, o que é, né, a ideia de sucesso, é a aparência. Então, não basta ter um corpo saudável, tem que ter a barriga tanquinho, né? Ou não basta ter um carro, tem que ser o da propaganda. A questão do dar conta de tudo. E é muita coisa. A gente não dá conta de tudo, né? Então, não dá mesmo para ter tudo ao mesmo tempo na nossa vida. Por isso, eu queria trazer a ideia aqui nessa nossa conversa da importância da prioridade, da gente ter a estratégia de sempre buscar uma prioridade para colocar em foco na nossa vida e assim não buscar tudo ao mesmo tempo, que gera mais fonte de ansiedade, né? Então, o que a gente pode fazer no momento de mais importante, aquilo que ninguém pode fazer por nós e que realmente vai ser significativo para a nossa vida, para o nosso propósito de vida, como você mencionou também, eu achei muito, muito legal, né? Porque, assim, a sociedade, ela vem adoecendo, e aí nesse janeiro é importante a gente falar nesse momento de saúde, vem adoecendo porque há uma falsa ideia de que tem que estar tudo bem o tempo todo, né? Justamente pelas redes sociais que a gente está usando aqui agora e que a gente está mencionando. Então, assim, é a ideia, a imagem do fácil, né? É fácil emagrecer, é fácil enriquecer, e esse fácil é fake, não é verdadeiro, né? Essas coisas são possíveis, é possível sim, mas elas têm que ser construídas. Então, o corpo do Instagram que a gente vê, ele pode ser construído, mas precisa de exercício, academia, alimentação saudável, não é do dia para a noite, né? E muitas vezes a ideia é outra, que não precisa de tanto investimento, né? Então, assim também com a carreira, assim com a criação de filhos. Então, a prioridade, ela precisa primeiro ser identificada, né? Investir na nossa prioridade e esperar o tempo, que não é tudo ao mesmo tempo, né? E essas prioridades também, acho legal a gente pensar que elas têm que ser pessoais, elas, para serem significativas para nós, tem que ser de acordo com a nossa realidade, né? Porque nós não podemos deixar que muitas vezes o nosso sucesso seja definido pelo outro, pelo Instagram do outro, como é o exemplo que a gente está usando aqui, né? Então, senão eu fico gastando tempo e dinheiro investindo naquilo que não é prioridade para mim, é só para mostrar de acordo com o sucesso do outro. Então, vamos cada vez mais buscar o que nos traz satisfação, o que tem a ver com a nossa realidade, com a nossa vida, com a nossa família, né? Porque muitas vezes a gente vê postagens de viagem, por exemplo, né? E agora, época de férias, tem muitas postagens de viagem, férias,
fotos lindas e tal. Quem não postou pode ter tido outras conquistas, né? Pode ter investido numa casa nova, pode ter feito um tratamento de saúde, pode ter começado uma faculdade. Tudo isso é para o sucesso. São planos que, como você disse, a gente tem que colocar em prática na nossa vida, porque são para o nosso sucesso no futuro. Mas hoje eu não postei, eu não curti, então dá a impressão de que eu realmente não estou investindo no meu sucesso. Isso é fonte de ansiedade, é fonte de sentimento de fracasso. Mas vamos entender, né? Assim, a reflexão que eu queria deixar é vamos entender que primeiro que o sucesso ele é uma construção, não é do dia para a noite, igual pode parecer no Instagram, né? Da gente não ficar ansioso. Então vamos investir, vamos construir. Precisamos de um plano, igual você já falou na introdução, né? E realmente vamos nos alegrar com aquilo que a gente já tem, que a gente já começou a iniciar, a realizar, a realmente conquistar, né? E realmente isso vai ser mais importante para a gente do que se comparar o tempo todo com o que nós estamos vendo nas mídias, e aí vai ser fonte de ansiedade. Então, assim, concluindo aqui um pouquinho sobre ansiedade, sobre sucesso, mídias, nessa nossa conversa. Se você se sente ansioso ou ansiosa, né, faz parte, tá tudo bem. Você não está enlouquecendo, né? Entenda que a gente tem que pensar o que a ansiedade está nos comunicando, o que esse sentimento está trazendo para a gente cuidar. Pode ser que a gente tenha que cuidar de um pensamento que está sendo fruto de comparações desnecessárias, como essa que nós falamos, né? Em vez da gente se comparar com os outros, com, né, o que a gente vê nas postagens, vamos nos comparar conosco mesmo. Como nós estamos hoje, que amanhã a gente seja melhor e que a gente faça um plano com datas, como você disse, para ser cada vez mais desenvolvido, investir mais em nós mesmos. Se esse pensamento não é uma distorção, né, que a gente está se comparando com outra realidade que não é a nossa, esse pensamento pode ser algo que a gente tem que enfrentar, um desafio, né? Então, muitas vezes pode ser uma ansiedade de abraçar um trabalho novo, uma nova oportunidade de emprego, de carreira, pode ser se abrir para um novo relacionamento, participar de uma live, participar de um network. Então, o que a gente tem de desafio, a gente precisa enfrentar. E mesmo que seja, que nos traga aí reações que pareçam ser, né, fonte de ansiedade, mas se não ultrapassa o nosso limite, a gente deve também enfrentar. Então, separar aqueles que são comparações com outras pessoas, né, e nos comparar com o nosso desenvolvimento pessoal, mas também enfrentar aqueles pensamentos que nos dizem que é melhor ficar onde a gente está. Não, vamos planejar, né, e abraçar os desafios que virão. Agora, como que a gente pode reconhecer quando a gente chega no nosso limite de enfrentamento e tal? É aquilo que a gente já falou, né? Se vem os sintomas, e enjoo e coisas que estão nos impedindo nas nossas atividades diárias, e realmente é um desconforto que nos impede de realizar com alegria aquilo que a gente precisa, daí a gente busca ajuda profissional. Então, dicas práticas aqui para eu terminar nos meus minutinhos. Você que sente ansiedade, né? Todos nós em algum momento. Primeiro, não vamos nos isolar, porque é muito bom a gente sempre dividir o sentimento com alguém e isso vai fazer bem, né? Enfrentar junto com alguém, não ficar sozinho. E reforçar os laços de família e de amizade. É muito bom a gente estar com quem a gente quer bem, sempre ajuda, né? Olhar para fora, às vezes ficar remoendo pensamentos, olhando para dentro, não ajuda a resolver a ansiedade, né? Só faz crescer. Aquilo que a gente dá muita atenção cresce dentro de nós. Então vamos olhar para fora, para o nosso contexto, organizar nossa rotina de forma prática
Isso é muito importante. Você até já mencionou da questão dos hábitos, né, saudáveis. Então, o exercício físico, ele é um excelente ansiolítico, provoca bem-estar, é substância, né, importante para o bom humor. Então, vamos caminhar, vamos pôr atividade física no na nossa rotina. Também cuidar do sono, é muito importante, da alimentação e realmente caprichar, né, na alimentação, né, Claudiana? É a sua área, né, também, né? É muito importante. E lembrar justamente que nós somos todas essas áreas juntas, né? Nós somos o físico, que a gente está falando agora de cuidar, mas também o intelectual. Então, ler um livro tão importante, né? E realmente buscar aprimorar, fazer cursos, como você disse. Também o lado espiritual, porque nós também somos um ser no todo, né? E quando a gente tem o exercício da nossa fé, a gente busca isso, ter um sentido para a nossa vida, aí nós vamos conseguir ter motivação para vencer as ansiedades do dia, né? E avançar para o nosso propósito maior. Então, a gente vai aguentar passar por todas essas pequenas frustrações ou até maiores com ajuda, mas nós vamos alcançar nosso propósito e ter muitas conquistas na nossa vida, tanto pessoal, profissional, emocional. Então, fica aí só algumas reflexões para nós não deixarmos de cuidar das nossas emoções, tá bom? Um prazer estar com vocês. Obrigada e um abraço. Ok, Guilherme, obrigada. Nós agradecemos. Muito bom ouvir você. Muito, muito bem explicado, muito suave sua fala. Muito obrigado mesmo. E dando seguimento, a gente vai então convidar mais uma, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre depressão, que também é uma outra coisa que tem sido muito constante, muito frequente na nossa sociedade e que precisa ser dado luz dado um foco maior a esse tema. Nesse momento a gente vai falar um pouco a respeito disso com a Ana, que é também psicóloga. Nós temos aqui 3 psicólogas. A Eliana é psicóloga, a Ana Clésia é psicóloga, a Gisele é psicóloga. Então, é muito bom falar com vocês. E a gente vai ouvir agora o que a Ana tem a dizer a respeito dessa questão da depressão. Então, assim, boa noite, né, a todos. Agradecer pelo convite. Me senti muito honrada em poder participar disso com vocês, assim, da importância realmente do Janeiro Branco. Ele representa realmente a saúde mental e o foco é falar sobre saúde mental. Mas às vezes a gente também precisa conhecer as patologias para então ter um autoconhecimento da gente e aí então a gente poder saber se a gente está com saúde mental ou não. E assim, é um assunto que ainda, infelizmente, ainda tem muito existe preconceito, tabu em cima disso, as pessoas ainda têm uma visão muito negativa. Tanto que às vezes quando fala no mental já associa diretamente a uma patologia e não necessariamente. O foco é a saúde. E aí, assim, eu trouxe como tema a depressão, porque ao falar um pouco sobre os sintomas, que eu gostaria de frisar mais na parte dos sintomas, a gente já consegue às vezes perceber assim, olha, eu não estou tão bem. Eu sentia isso, eu não sabia. E ainda há tempo de se cuidar. E a gente pode fazer várias coisas, não precisa deixar as coisas se agravarem para a gente começar a tomar algumas atitudes. Então, assim, eu trouxe 4 momentos, 4 aspectos que a gente precisa observar no nosso corpo. Aí a questão do humor. Às vezes as pessoas associam muito tristeza à depressão. A pessoa está triste, ela está depressiva. Não é apenas uma tristeza. A tristeza, ela, sim, faz parte da depressão. Só que não é uma simples tristeza, é uma coisa que vai muito além. Além da tristeza, ela é muito intensa. Ela começa assim, a partir de 2 semanas, se você se pega naquela tristeza que não passa, naquela desmotivação, falta de ânimo, então aí já precisa começar a observar o que exatamente está acontecendo. O corpo da gente, ele é bem sensível, assim como o psicológico. Então, quando a gente começa o corpo a dar sinais físicos também, significa que o psicológico também pode não estar bem. E é onde a gente começa a ficar atento. E aí, como eu falei, assim,
a depressão, ela não é apenas só uma tristeza. Ela começa a vir com uma perda de prazer. Prazer do que às vezes a gente tinha antes e a gente começa a perceber que não está mais tendo prazer. Às vezes a gente começa a ter um afastamento. Então, isso a gente já precisa estar observando mais no nosso cotidiano. Outra coisa assim, com relação ao humor também, a instabilidade emocional. Às vezes, quando a gente está digamos assim, está num quadro depressivo, o humor ele acaba ficando muito instável. Às vezes você acorda bem, no decorrer do dia você vai tendo picos de bem-estar, mal-estar. Então tem essa questão também. Outra coisa importante é com relação aos pensamentos. A pessoa, quando ela está num quadro mais depressivo, ela tem um poder de autocrítica muito grande. Ela começa a se criticar por tudo. Ela começa a ver defeito em tudo. Ela começa a ficar também mais pessimista, desesperançosa, se culpa por tudo que acontece. Coisas que às vezes ela não está nem ligada àquilo, mas aquele sentimento de culpa persistente o tempo inteiro, de tudo de ruim que acontece, a pessoa acaba trazendo para si. Esse sentimento de culpa persistente. E aí, assim, a falta de concentração é outro fator que a gente precisa também estar ligado. Às vezes começa um esquecimento. A gente começa a ir se pegando e esquecendo das coisas. Vai falar uma coisa, no meio da fala começa a esquecer até daquilo que ia falar. Então são coisas bem singelas que se a gente começar a ligar, vai percebendo que algo não está tão bem. E aí eu coloquei mais a questão também da velocidade do raciocínio. Às vezes a gente também começa assim a ter uma lentificação. A gente entende as coisas, mas elas vão acontecendo de forma mais lenta. Tanto no psicológico até quanto no físico também. Porque tem os sintomas físicos, que vem aquela falta de energia, que é algo que as pessoas reclamam muito. Às vezes aquela estafa, a pessoa já acorda cansada, sem energia para nada. Às vezes até pensa, vou fazer uma atividade física, mas o corpo, ele sente, é um cansaço e dores. É importante frisar que às vezes a sensibilidade à dor fica maior. Então, às vezes as pessoas ficam, tá doendo isso, tá doendo aquilo, minhas costas doem, minhas pernas doem. E realmente, essa sensação de dor que o corpo começa a apresentar. Outra coisa também, a fadiga, alteração do sono, isso é importantíssimo. Vai depender do tipo de depressão, vai depender do tipo de pessoa, mas às vezes a pessoa começa a ter muita insônia. E às vezes ela pode ter um quadro de sono, uma hipersonia, um aumento do sono. Então, assim, quando a gente começa a ver que o organismo da gente está com algumas modificações, aí é onde a gente já começa a ficar atento. E aí eu trouxe também a questão das interações sociais, que é uma das mais importantes também. A pessoa, ela às vezes acaba se isolando das pessoas que gostam. Mesmo ela estando rodeada de pessoas, é como se ela se sentisse sozinha. É aquela sensação, aquele sentimento sempre de solidão. E é até um pouco complicado, às vezes, quando a gente está em relacionamentos, tomar decisões assim mais importantes quando a pessoa não está tão bem. Porque às vezes acaba se precipitando e agindo mais pela emoção. Porque é isso que acontece. A emoção ela acaba falando mais alto do que a razão. E aí onde às vezes a pessoa se precipita e depois é que vem raciocinar, pensar direito nas coisas que acabou acontecendo, que às vezes, infelizmente, não tem mais como reverter. E aí eu trouxe também, assim, a falta de força, assim. No caso, não tem vontade ou força para fazer as coisas. Às vezes a pessoa tem até uma certa vontade, mas ela não tem aquela disposição para fazer. Às vezes também uma coisa que atrapalha muito é a questão de como o outro vê a pessoa. Quando ela está assim mais deprimida, ela acaba realmente se afastando das pessoas, se isolando até das pessoas de dentro de casa. E às vezes acaba sendo criticada como uma pessoa egoísta, que sumiu, que não dá atenção aos outros e não sabe exatamente o que aconteceu para ela se sentir assim. Às vezes até a própria pessoa ela não entende por que ela está assim. Por isso que eu quis frisar muito na questão dos sintomas, porque a partir do momento que você começa a ter um autoconhecimento de si, do seu corpo, você começa a perceber quando você não está bem. Isso é muito importante, porque assim, às vezes pode se agravar para um quadro muito mais grave na frente. Então, o julgamento também, às vezes a pessoa, ela acaba se isolando pelo julgamento, pelo preconceito das pessoas que só criticam, que não entendem. Às vezes ela está no sofrimento e o outro diz,
isso aí é simples, é besteira, porque você está sofrendo por uma coisa tão simples. Isso não ajuda. O que ajuda é a pessoa, assim, tentar ter um pouco de empatia, se pôr no lugar assim, não, para você isso é um grande sofrimento, mesmo que para mim não seja, mas se para você eu entendo, eu tô com você, assim, o que é que eu posso fazer para lhe ajudar? O fato só de ouvir já é um grande apoio. Às vezes a pessoa não precisa falar tanto, mas saber que está sendo ali acolhido, que está sendo ouvido, que está sendo compreendido, isso é uma das melhores coisas. Isso é uma das coisas que mais ajudam. E assim, a gente também não adoece do nada. Não está tudo bem, de repente eu começo a adoecer. São coisas que no decorrer da vida vão acontecendo. A gente sabe que a gente está vivendo num período bem delicado. É um período em que os transtornos acabaram desencadeando mais, porque é como se fosse um gatilho. As pessoas tiveram que se isolar, teve que ter uma mudança total na rotina. E às vezes, talvez, tem muita gente que diz, isso vai voltar tudo ao normal. Vai, em algum momento, mas até lá a gente precisa ir lidando com a nova situação, com a nova rotina que a gente está. A gente precisou se isolar mais. A gente precisou deixar de ter mais contato socialmente mesmo. A gente tem que adaptar a nossa rotina agora mais dentro de casa. O que não significa que a gente não possa ter coisas que causem, que dê certo prazer, que ocupem a mente da gente. Então, assim, os remédios que a gente pode ter, os nossos remédios diários, que é sempre tirar um tempo para fazer alguma coisa que gosta. Isso é muito importante, isso é muito bom. Às vezes a correria do dia a dia acaba fazendo com que a gente esqueça da gente mesmo. Então, tirar um tempo para fazer aquilo que gosta pode ser uma coisa simples, cozinhar, artesanato, conversar com alguém que gosta, ouvir música, coisas realmente que não precisam de muito tempo, de gastos financeiros, são coisas realmente simples. Uma atividade física é importantíssimo. Uma alimentação também é muito, muito, muito importante, porque tem um fator fisiológico também que está interligado com a questão psicológica. Então, esse autocuidado com a gente, ele vai abranger todos os aspectos. Então, a alimentação saudável, atividade física, atividades que causam certo prazer no dia a dia, isso são coisas que a gente pode ir adaptando agora. Como a colega falou, não existe uma vida perfeita e não existe uma vida sem problemas, apesar de às vezes a gente visualizar isso nas redes sociais e acreditar que isso é verdade. É lógico que a gente sempre vai viver com problemas, a gente sempre vai viver com algumas privações, estresses, e a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente precisa aprender a lidar com situações que são estressoras, mas que não necessariamente a gente precisa adoecer com elas. Então, a gente vai buscando estratégias realmente para lidar. E quando eu não consigo isso sozinho, aí eu vou buscar ajuda. E aí, onde a gente tem que desmistificar isso de, foi com psicólogo, foi com psiquiatra doido. Não é. Isso é uma coisa do passado muito, muito primitiva, esse tipo de pensamento. A gente sabe muito bem que não precisa necessariamente estar doente ou estar mal para procurar uma ajuda psicológica. Mesmo a gente estando bem, a gente pode querer melhorar em certos aspectos e a psicologia está aí para isso. Então, assim, é ter mais empatia mesmo com o outro. É buscar mesmo, assim, se eu não estou bem, eu preciso buscar ajuda, ser incentivado a isso. Mudar a rotina. Se eu não estou bem, algo precisa ser mudado. Minha rotina, de alguma forma, ela precisa ser alterada. Então, é buscar essa mudança de rotina. E eu até diria que, às vezes, também, a gente fica muito presa à rede social, a essa realidade virtual que a gente pega como realidade, mas que a gente sabe que não necessariamente é essa perfeição mesmo. E às vezes se afastar um pouquinho, assim, desativar um pouquinho as notificações e viver ali o presente, ao redor das pessoas realmente que a gente se sente bem, que a gente gosta. Então, são essas pequenas coisas, são coisas simples que podem ajudar muito a gente a ter uma melhor qualidade de vida. E aí, assim, eu falei de forma bem rápida, porque é um assunto que ele vai abranger. Se for para falar realmente sobre a saúde mental, sobre os transtornos, passaria dias e dias explicando. Então, é uma forma bem simples mesmo da pessoa entender pelo menos um pouquinho do que seria alguns sintomas da depressão e entender que posso dizer que tem cura? Posso dizer que tem cura. A cura vem a partir do momento que, como eu disse, a gente aprende a lidar com a vida de forma que a gente não adoeça. Então, assim, aproveitar realmente o Janeiro Branco,
para focar nisso e sempre estar ali, não só no Janeiro Branco, mas continuar mesmo no dia a dia, principalmente agora, como eu disse, nessa nova mudança que a gente está na vida da gente, essa nova realidade. A gente não precisa adoecer tanto com ela. Se a gente aprender a se conhecer, o autoconhecimento, então, assim, a mudança, ela é drástica. Ela é uma mudança realmente positiva. E Claudiana, ela trouxe aí várias coisas. Ela explicou que são objetivos e que são metas importantíssimo. Isso para ajudar a gente a ter uma ocupação, a gente ter uma rotina. A partir do momento que eu tenho uma rotina, uma ocupação, então eu tenho um objetivo, eu tenho pelo que lutar, assim, eu tenho algo que eu projete. Então isso é muito importante também. Eu espero que tenha ficado assim um pouquinho, que tenha dado para entender, porque às vezes eu me confundo um pouco. Eu sou tímida, eu falo mais assim, eu nunca participei de live, é a primeira. Então, assim, eu fico um pouquinho ansiosa, né? A ansiedade, aí vem na ansiedade, bate um pouquinho. Mas eu quis trazer, assim, o mínimo possível de ter uma noçãozinha realmente, de forma bem simples, do que seriam os sintomas de depressão e de como se ajudar, assim, de ter uma ajuda a lidar com isso, a tratar. E agradeço muito, assim, pela participação. Espero poder participar mais vezes, né? E agradeço também a presença de todo mundo que está assistindo. Depois vai ficar no YouTube, né, Claudiana? Então acessem lá, não é? Curtam. A gente fazer outras, né? Aí a gente faz outros temas. Até temas que as pessoas podem pedir, assim, às vezes comenta, não entende. E a gente pode trazer vários outros temas junto com a nutrição, claro, né? Muito obrigada mesmo. E aí, Ok, Ana. né? Muitíssimo obrigada. Foi assim, foi muito bom sua fala. A timidez não te atrapalhou, falou muito bem, creio que deu para todo mundo entender. E realmente são temas que, se a gente fosse falar mais a fundo do que a gente está falando aqui, poderia e deveria. São temas que merecem um aprofundamento ainda maior. Só que a gente iria passar muito tempo e, quem sabe, realmente em outro momento a gente pode debater só um desses temas, né? Mas hoje, no Janeiro Branco, a gente tentou dar uma pincelada em todos para poder também estar fazendo esse link entre todos eles. A questão de metas, objetivos, que a gente já falou, a questão da ansiedade também, que já foi comentada. Você agora trouxe também essa questão da depressão, que é algo que a gente precisa realmente trabalhar, né? Mas a gente ainda vai também para mais um tema, e um tema bastante em alta, infelizmente, né? Porque não é fácil quando a pessoa decide por essa questão, não é fácil você estar em um momento de realmente pensar nessa questão, e a gente vai falar agora um pouco sobre suicídio. Infelizmente, a gente tem vários casos de suicídio acontecendo, sendo relatados aí. Muita gente cometendo tentativas de suicídio. E, assim como os outros temas que já foram abordados hoje, a pessoa que está numa situação também de suicídio, ou de qualquer outra situação, suicídio, ansiedade, depressão, que não tem foco, não sabe, não tem ainda um autoconhecimento, não sabe como definir metas, objetivos, não sabe como fazer todo esse processo, pode e deve procurar ajuda, né? Que possa tentar junto e conseguir reverter essa situação e fazer com que a gente chegue a um estado de plenitude, de satisfação realmente, de alcançar aquilo que a gente deseja, né? De ter uma vida vitoriosa, uma vida que realmente a gente quer levar e de ter ali os nossos sonhos alcançados. E se eu for falar, eu falo muito, quem me conhece sabe que eu vou falando e não paro de falar, né? Mas de tal velha, que é ela que está com essa incumbência de falar um pouco sobre suicídio. Seja muito bem-vinda, Gisélia, né? Tá aí na luta com o Pedro. O Pedro acordou justamente agora. Mas
Seja muito bem-vinda e diz aí para nós o que você tem a falar a respeito do suicídio, desse tema aí tão importante para a gente. Então, estão me ouvindo? Sim, Consegue me ouvir? sim. Pronto, boa noite a todos, né? E é um prazer estar aqui. Quero agradecer aqui a presença de todos que estão participando aqui, que estão nos ouvindo. Muito boas falas até aqui. E vejam só, antes de eu começar a falar sobre suicídio, eu quero também agradecer aqui a presença de algumas pessoas interessantes aqui. Duas psicólogas primas nossas que estão aqui, a Isa Santana e a Mari Duarte. E também o pessoal lá da Climã, que estão aqui nos prestigiando. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui, viu? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a 4ª causa de morte mundial hoje em dia. Então, o suicídio hoje mata mais do que alguns tipos de câncer, o suicídio hoje mata mais do que tuberculose, mata mais do que gripe, mata mais do que tantas outras doenças que já tiveram no posto aí de primeiro colocado. E por que o suicídio mata tanto? Diz a Organização Mundial da Saúde que a cada 4 segundos uma pessoa comete suicídio. Isso é muito triste e muito preocupante, né? Mas aí o que acontece? O que é que causa o suicídio? Existem alguns julgamentos, as pessoas começam a julgar, é falta de Deus, é falta de fé, é falta do que fazer, é isso, é aquilo. E não é nada disso. Quando a pessoa está doente, sentindo uma dor, o que a pessoa faz? Vai lá, conversa com o médico, né, procura um médico, toma um analgésico e passa aquela dor, alivia aquela dor. Quando a pessoa está com febre, toma um antitérmico e passa a febre. Quando a pessoa está com sede, toma água e passa sede. Quando está com fome, come alguma coisa e passa fome. Mas quando a pessoa está com dor na alma, o que é que ela faz? Primeiro que a dor na alma é uma dor inexplicável. As pessoas não conseguem entender, muito menos explicar o que é que estão sentindo. E como já foi dito aqui essa noite, né? Quando a gente, ou quando as pessoas externizam a sua dor, quando dizem o que estão sentindo, que estão tristes, que estão deprimidas, que estão cansadas da vida, as pessoas não entendem, mas por quê? As pessoas sempre querem um porquê. Querem sempre uma justificativa. Por que a pessoa está assim? Por que está se sentindo desse jeito? Então, querem saber. Aí alguns tentam justificar. Não tem causa para isso, não tem razão. Tem uma casa bonita, tem um marido bom, tem filhos amáveis, ou tem uma esposa que é dedicada. Tem dinheiro, tem carro, tem... Nada disso alivia a dor na alma. Eu não sei quantas pessoas que estão aqui conosco essa noite conhecem alguém que se corta. Que fazem aqueles cortes, pegam uma navalha e cortam a sua carne. Aí quando a gente pergunta a essas pessoas o porquê, a resposta é sempre quase a mesma coisa. É porque eu sinto uma dor tão grande que eu não sei como é, que dor é essa, que é preferível provocar uma dor que eu possa ver, que eu possa dizer o que é. Então, não é fraqueza, não é falta de Deus, não é simplesmente, né, falta de Deus, simplesmente fraqueza, não é falta de alguma coisa. É uma forma ou uma tentativa de aliviar uma dor. Aí a gente pergunta assim, mas e por que chegar a esse extremo? Porque, na verdade, o suicídio é o último estágio, a última etapa de uma depressão, de uma ansiedade e de outros transtornos psíquicos. Não é só depressão ou só ansiedade. Existem outros transtornos, outras dores psicológicas que levam ao suicídio. Sendo que a depressão e a ansiedade são as que estão lá no topo do ranking. E aí, então, as pessoas provocam ou são levadas ao suicídio numa tentativa de parar de sofrer. Quando a pessoa comete um suicídio, ela não está querendo morrer. Muito pelo contrário. Ela quer parar de sofrer para tentar viver. É contraditório.
É muito contraditório, mas é exatamente dessa forma que a pessoa que se suicida ou que tenta um suicídio, ela pensa. Porque quando nós conversamos com pessoas que têm a tendência ao suicídio, é exatamente isso que elas vão nos dizer. Eu só quero parar de sofrer. Eu só quero parar de sentir o que eu estou sentindo. Eu só quero parar de ser julgado. Eu só quero parar de não saber falar sobre a minha dor. Então, ela busca a cura imediata para a sua dor. E essa cura, na visão dela, é o suicídio. Não deveria ser, mas é dessa forma que acontece. Aí vejam só, existem algumas coisas que nós podemos fazer para ajudar a evitar o suicídio. Primeira coisa é prestar atenção na pessoa. A pessoa, ela sempre dá indícios do que está pensando em fazer. Ela começa a falar coisas do tipo despedidas. Ou assim, eu gostaria de ir embora e não voltar mais. Queria fazer uma grande viagem. Eu gostaria de sumir do mundo. O mundo seria melhor sem mim. Se eu não estivesse aqui, não teria tantas pessoas sofrendo por minha causa. Se eu fosse embora, ninguém iria sentir minha falta. São frases, são palavras usadas pelas pessoas quando estão pensando em acabar com a sua dor através da morte. E aí, o que fazer quando identificar? Chegar para a pessoa, você está pensando em se matar? Não faça isso não. Não. Estar mais próximo, mostrar o quanto que essa pessoa é importante para você, mostrar o quanto que você pode ajudar, tentar ouvi-la, né? Sem julgamentos e sem precisar falar. Às vezes a pessoa acha que precisa falar muita coisa. E é interessante que, nesses momentos, ela não quer te ouvir. Ela quer falar. Ela quer colocar para fora aquilo que está machucando lá dentro. Freud já dizia, né, que é necessário fazer uma catarse, que é uma purgação. Tirar aquilo que está fedendo, aquilo que está apodrecido lá dentro, na alma, através da fala. Então a pessoa precisa falar. Ela não quer, ela não precisa ouvir sermões, alguém dizendo o que fazer ou deixar de fazer. Às vezes ela precisa simplesmente de alguém que lhe empreste o ouvido e depois lhe dê um abraço. Então é uma coisa simples que pode salvar a vida de alguém que está com essa dor na alma. Uma outra questão que é importante é que quando pensar em ajudar, não mande a pessoa fazer simplesmente, né? Eu costumo dizer assim, não mande a pessoa ir buscar ajuda, não mande a pessoa ir para uma igreja, não mande a pessoa ir ler a Bíblia, não mande a pessoa ir fazer orações, não mande, faça com ela. Esteja com ela e se ofereça a ser suporte, a ser alguém que está ali e diga assim, olha, eu estou contigo, eu posso não entender a tua dor, eu posso não saber o que é que você está sentindo, eu posso não entender por que você está sentindo, mas eu quero estar com você. Então vamos juntos procurar ajuda, vamos juntos a uma igreja, vamos juntos a um ciclo de debates, de conversa, vamos juntos a uma terapia, vamos juntos. É óbvio que a terapia é individual, mas se você estiver junto e oferecer apoio, a pessoa vai se sentir um tanto menos peso e um tanto mais amado e ajuda a procurar essa ajuda necessária. Então, o suicídio não é, nunca foi e jamais será uma falta de força. É uma vontade de vencer. Agora é uma vontade de vencer que às vezes nós não entendemos, né? E quem nunca passou por essa situação não vai entender mesmo. Porque é difícil entender que alguém queira vencer, que alguém queira viver, que alguém queira ser feliz e pense em tirar a própria vida. Mas é porque, na verdade, o pensamento não é simplesmente isso, tirar a vida. É ser feliz, né? É parar de sofrer. E o parar de sofrer ou ser feliz para essas pessoas é simplesmente parar de sentir a dor que está sentindo. Eu costumo dizer o seguinte, cada um de nós sentimos as nossas dores.
cada um de nós temos as nossas angústias. Eu acho e acredito que a minha dor nunca será igual à dor de vocês. E a dor de vocês nunca será igual à minha. Então, provavelmente, você nunca vai entender quando o outro disser que está sentindo uma angústia, uma dor na alma, porque a gente quer justificativas e não existem. É muito diferente de você dizer, eu estou com dor de cabeça porque estou cansado, eu estou com dor de cabeça porque estou com sono, eu estou com dor de cabeça porque estou com a pressão alta. É muito diferente de dizer, eu estou angustiado. E as pessoas perguntam, e o que é angústia? A angústia é um sufocamento. É uma sensação de morte estando vivo. Quem sente angústia não está sentindo simplesmente uma dor viva. Está como se já estivesse morrendo ali vivo. É como se estivesse tirando o seu ar, como se estivesse tirando o seu chão, é como se estivesse tirando o seu fôlego. É isso que é angústia. E a gente quem não passa por isso, não tem como entender. Porque quer justificativas, e não existe justificativas. Não existem porquês. Existe somente a dor. E a dor de cada um é diferente do outro. E não tem como medir. Às vezes nós costumamos ver pessoas dizendo assim, mas pior sou eu que passo por isso e por aquilo. Não, você pode ter a sua dor. Mas quem disse que a sua dor é maior do que a do outro? A dor que parece ser pequena para você pode ser grande demais para outras pessoas. Então, a grande sacada da ajuda ao suicida é não julgar a dor dele como sendo menor. E a grande sacada de quem sofre de angústia é não se reduzir, achar que a sua dor não tem importância, porque ela tem sim importância. E por isso que nós dizemos, busque ajuda, vá atrás de quem possa te ajudar. Se não conseguir sozinho, peça alguém para ir contigo. Não vale a pena. Uma coisa que é importante saber é o seguinte, que apesar das pessoas acharem que a morte é o alívio, é o ponto final e vai tirar o sofrimento, pode até tirar, mas não traz a felicidade. Então não deve buscar somente não sofrer. Você precisa ser feliz. É isso que eu digo sempre às pessoas. Não se contente em não sofrer. Busque ser feliz. E ser feliz não é um estado de utopia. Não é estar o tempo todo de bem, né? Não é estar o tempo todo ali, contente, cantando, dançando. Pedro fica aqui dançando, liga o som e fica dançando o dia todo se a gente deixar. Mas tem momentos de choro também. Então, as nossas vidas também é cheia de altos e baixos. Então, ser feliz não é estar o tempo todo num estado de contentamento. É saber que mesmo vindo as tempestades, mesmo vindo as dores, podemos vencer e podemos ir além. Não vale a pena tirar a vida. Não vale a pena deixar de viver para deixar de sofrer. É muito melhor buscar viver e tentar ser feliz com aquilo que temos, do jeito que podemos. E pode sim acontecer. Eu acredito muito na vida. E acredito sim que pode ter curas, que pode haver libertações dessas dores, dessas angústias, dessas tristezas, que muitas vezes são mais profundas do que um corte, do que uma cirurgia ou qualquer uma outra situação. Então, curar as feridas vale a pena e é possível. E é isso que eu queria deixar, né? No Janeiro Branco, eu acho que janeiro começa no janeiro justamente para que tenhamos um ano com menos suicídio, com menos dores, e dizendo para vocês e para todos que há quem possa ajudar e há quem possa estar junto. Família é muito importante, amigos é muito importante, terapia é muito importante. Então, busquem ajuda para viver. E é isso que eu queria deixar. Esse é o meu recado para cada um que está aqui. E mais uma vez quero agradecer, né, por poder estar aqui com vocês. Um prazer estar com todas, conhecer vocês. Né, já conhecia de nomes de Claudiana Falar. Então, é um prazer conhecê-las. E gostaria de participar de outras, né, se assim vierem.
Meninas, foi ótimo estar com vocês. Creio que quem ficou com a gente até aqui teve falas muito boas. Foi muito bom o que vocês falaram. E uma coisa que a gente tem batido aqui, e eu gostaria de reforçar para todos que estão conosco, busque sempre ajuda, busque sempre estar acompanhado de alguém, busque apoio profissional, cuide da sua saúde mental, né? Não deixe que os seus pensamentos façam com que a sua vida seja prejudicada sem você buscar ajuda, sem você buscar estar cuidando dessa sua mente. Cuida da mente. Quem cuida da mente, cuida da vida, né? Essa é até uma hashtag que tem, quem cuida da mente, cuida da vida. Saúde mental importa, sim. Não é coisa para louco, né? Não é porque você tem alguma coisa que precisa ser vergonhoso. Então, se cuide. Cuide daquilo que está dentro de vocês, que está ali consumindo também aquela sensação de vazio, aquela sensação de desconforto. Esse momento que vocês estão passando por alguma situação que está te deixando realmente ansioso, que está te levando a uma depressão, se os seus pensamentos estão levando para a questão do suicídio, cuide, né? É possível, existe um caminho, uma saída, né? Então, planeje a sua vida de forma organizada para que, assim, você consiga visualizar o que vem pela frente, né? Não espere só que as coisas aconteçam, mas também construa o seu futuro. Porque, às vezes, a gente espera muito que as coisas aconteçam com a gente, porque nada acontece para mim, porque nada dá certo para mim. Mas a gente também não constrói esse futuro, a gente não busca, né, construir algo, a gente não busca estar fazendo algo para que esse futuro seja melhor. Então, busque esse conhecimento, busque esse autoconhecimento, para que a partir dos sinais que o seu corpo dá, que a sua mente dá, dos seus pensamentos, observe os seus pensamentos, né, para que a partir desse momento você consiga, assim, buscar, saber se direcionar, saber onde procurar ajuda, faça acontecer, faça valer, que janeiro realmente seja a sua página em branco, mas que a sua história seja escrita e que você seja ali a pessoa que está conduzindo também essa história. Claro que nós cristãos temos um Deus que nos conduz, né? Mas que você seja o protagonista também dessa sua história, que você esteja buscando se desenvolver, buscando crescer, buscando fazer acontecer. Lembre que se você não fizer, a gente pode fazer muitos planos, a gente pode ter muitos sonhos, a gente pode querer muita coisa, mas se a gente ficar parado, nada vai acontecer. Então, esse é o momento, essa é a hora da gente começar, a hora da gente se desenvolver. Janeiro está chegando ao fim, mas a gente tem 11 meses ainda pela frente de 2022 e que sejam meses maravilhosos, vitoriosos, que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Sonhe alto e faça muito, né? Cuide-se, cuide daqueles que você ama, cuide da sua saúde, da sua mente, do seu corpo e da sua vida. Mais uma vez, a todas, muitíssimo obrigada. Como foi expressado aí, a gente pode estar combinando outras lives com outros temas, ou com os mesmos temas, com um tema só, para ser uma forma mais abrangente, algo mais detalhado, mais aprofundado. A quem ficou como... a gente tem, como a Gisele já comentou, algumas primas, primos, tios, tem amigos, colegas de trabalho que a gente vê por aqui. Muito bom que você esteve conosco. Muito obrigada pela sua participação. E a todos, que tenhamos uma ótima noite. Beijo no coração. Ô, Claudiana. Oi. Deixa a gente se apresentar e dizer onde é que a gente trabalha, onde é que a gente está. Deixa aqui o pessoal. Não fecha as lives sem isso, não.
bem lembrado, faltou isso, né? É porque como a gente vai conhecendo as pessoas, então a gente acaba nessa questão de falar, e acaba passando e só dizendo É, nome, mas mas não eu não diz conheço, realmente. não conheço nada, minhas amigas psicólogas aqui. Eu preciso saber onde é que elas trabalham, qual é a especialização delas. Quem sabe a gente tem alguém para mandar para elas lá. Meninas, se apresentem, né? Vamos na ordem de fala que a gente já teve, porque aí a gente Isso. não bagunça a questão. Vamos na ordem de fala, se apresentem, digam a especialidade de vocês, onde vocês atendem, a forma que vocês atendem, para que a gente também possa, assim, estar tendo esse contato, esse conhecimento de cada uma. Foi um prazer conhecer vocês, estar aqui com essas reflexões tão jóia para nossa vida prática, né? Eu sou Egliane, eu estou um pouco longe de vocês, estou aqui em São José dos Campos, São Paulo, mas sempre conectada aí com a Claudiana, não é? Pelas programações da igreja, e nós estamos aqui à disposição. O meu Instagram não uso para profissional, mas é só me mandar uma mensagem no direct se alguém quiser conversar. E aí a gente tem mais informações, tá bom? Eu trabalho também online e aqui também na clínica. A minha abordagem de trabalho é relacional sistêmica. E tem muita alegria em ver o quanto a gente tem crescido juntas, né? Realmente dedicando a essa questão de quanto o ser humano é relacional, realmente não somos ilhas, né? Sozinhos, estamos sempre podendo contribuir com o outro, e por isso eu agradeço por essa noite, foi muito bom, viu? Muito obrigada. Ótimo. Prazer conhecer vocês. Igualmente. Eu sou Ana Clésia, eu sou formada há uns 9 anos em psicologia, sou psicóloga clínica, minha abordagem que eu mais utilizo é a terapia cognitivo-comportamental, a TCC. Eu atendo na clínica aqui em Salgado, na Colônia 13, atendimento online também. Gosto muito de palestras, apesar de ser tímida. E no momento também estou tendo conhecimento, o prazer de ter mais uma área de conhecimento, que é a área hospitalar. Atendo adolescentes, adultos. Tem o Instagram também, como a colega falou. A gente tem o Instagram que a pessoa pode entrar lá, tirar qualquer dúvida. Se quiser falar qualquer coisa, a gente está à disposição. E agradeço mesmo assim pela live em si, poder ter esse conhecimento com vocês. É sempre bom, a gente sempre acrescenta. Quando a gente realmente sempre puxando um pouco uma da outra. Então, no caso, todo mundo sai ganhando. E agradeço mesmo a oportunidade assim, de ter estado com vocês. É um prazer também conhecê-las. Eu espero que continuemos agora entrando em contato também e se comunicando sempre. Não fique só na live aqui, que seja mais um ciclo que se inicia, né, de amizades. Muito obrigada mesmo. Foi um grande prazer. Ok. Eu sou Gisélia Duarte, eu sou psicóloga clínica, eu também sou palestrante, eu faço palestras, faço monitoria e consultoria. E minha abordagem é psicanálise, sou psicanalista freudiana, sou formada pela Universidade Federal de Sergipe. Gosto muito da psicologia, me realizo trabalhando com a psicologia e tenho trabalhado bastante com pessoas com problemas com depressão, com ansiedade e com suicídio. Uma das coisas que eu gosto de dizer sempre, que eu tenho prazer em dizer, é que até aqui tem me ajudado o Senhor e eu nunca perdi um paciente para o suicídio. Isso é muito importante para mim, porque me causa muita dor quando alguém chega falando em suicídio e me causa muito prazer quando a pessoa diz que está vivendo. Então, isso é uma grande realização. Eu acho que todo psicólogo se realiza, né, quando vê o paciente andar sozinho, começa a voltar a viver só, a andar sozinho, sem precisar mais daquele suporte, como quando chega nos nossos consultórios. Atendo em Lagarto, posso
Às vezes atendo também online, apesar de que agora estou atendendo mais presencial. E qualquer coisa, qualquer necessidade, pode me procurar aqui pelo Instagram. E no Instagram tem meu telefone, tem formas de me encontrar. E se não conseguir lembrar do Instagram ou encontrar o telefone, o WhatsApp, o número telefônico, pode me procurar no Google, Psicóloga em Lagarto, vai aparecer lá Gisélia Duarte, provavelmente uma das primeiras que vai aparecer, então pode procurar lá no Google e vai me encontrar também por ali, tá certo? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, é sempre muito bom poder compartilhar ensinamentos e algo que seja importante para as pessoas, né? A vida é tão cheia, às vezes, de futilidades, de coisas ruins, de notícias ruins. Quando a gente pode compartilhar algo bom, algo saudável, é bom demais. Então, é sempre um prazer poder compartilhar, poder falar, poder ajudar. Certo. Bom, então vou me apresentar também, né, para que os outros me conheçam. Eu sou Claudiana Duarte, a Egliana até já comentou, sou nutricionista, sou coach, né, trabalho com saúde e educação, trabalho com consultorias, palestras, e quero deixar aqui que a minha missão, enquanto coach, é fazer aflorar o melhor de cada um, a sua melhor versão. Então, estamos também no Instagram. No Instagram tem o link para falar comigo via WhatsApp. Quem assim quiser entrar em contato, pode mandar mensagem, pode procurar via WhatsApp. E a gente está aqui para ajudar aqueles que chegarem a gente. E em outras oportunidades a gente vai se conhecendo, vai trazendo mais lives, mais pessoas. Deixem temas também que vocês queiram que sejam abordados, que a gente vai estar trabalhando isso juntas, com outras pessoas, para a gente poder estar, assim, levando realmente esse conhecimento, realmente daquilo que a gente tem vivido, das nossas experiências. Trabalho aí educação e saúde, educação já há um tempo menor, mas já tem desde 2014 que eu trabalho com a educação, já é muito tempo, né? Saúde, então, já tem aí aproximadamente 15 anos de estrada. Já trabalhei em gestão pública, sou especialista, inclusive em gestão pública, saúde pública, sanitarista. Então, a gente gosta muito de cursos, de fazer cursos. Estou fazendo aí mais algumas coisas. Estou fazendo uma nova graduação. Isso tudo para poder levar o melhor para aqueles que chegam até a gente. Então, gosto muito do conhecimento, gosto muito de conhecer para poder também passar esse conhecimento para entender, né? Um pouco mais de cada situação, até para a gente ver como trabalhar melhor com aqueles que estão procurando o nosso auxílio, a nossa ajuda. E por isso que eu gosto muito de dizer, procure, se você não sabe, procure conhecimento, porque tem como a gente se desenvolver novas habilidades. Por exemplo, a habilidade aqui com o Instagram, com as lives, né? Não é uma habilidade que eu tinha, que eu tenho, mas a gente está desenvolvendo. E quem sabe aí eu fico fera nessa questão e, e é uma habilidade a mais que a gente consegue desenvolver aí na nossa carreira, na nossa vida profissional e pessoal. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos que ficaram com a gente. Beijo no coração. Tchauzinho. Pedro, tá dormindo? Tá dormindo. Meninas, tchau. Tchau, pessoal. Valeu mesmo. Obrigadão pela participação de vocês. E até a próxima. Se Tchau, Deus tchau. assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.